Graça e paz a todos. Amados, no livro de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 31, nós encontramos Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Sempre aqui enfatizando que a gente não é salvo porque a gente obedece mandamentos. A obediência aos mandamentos é uma consequência do Espírito Santo habitando em nós. Tanto é que Jesus Cristo falou o que para os seus discípulos antes de subir? Preciso ir para que o Consolador desça e convença o mundo do pecado e do juízo. Tá? Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Então, o mundo não pode recebê-lo. Vocês lembram lá que no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, fala do homem que se deitava com a mulher do pai dele, onde o apóstolo Paulo fala, olha, fiquei sabendo, por carta, que no meio de vocês, na igreja, há um homem que se deita com a mulher do pai dele. Já à distância, já reprovei esse homem. Vocês deveriam se sentir envergonhados, estão orgulhosos de ter uma pessoa desse tipo no meio da igreja de Cristo. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja morto e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está falando entregar a Satanás. O mundo jaz do maligno. Entregá-lo ao mundo. Então aqui nós encontramos o que? O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Então essa pessoa, se ela for uma pessoa liberta em Cristo realmente, entregando ao mundo, se ele for um eleito do Senhor, ele vai se arrepender e ele vai voltar aos caminhos do Senhor. E também tem no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, se não me engano, versículo 15, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Então, o apóstolo está falando o quê? Um descrente. Porque o que crê, o cristão, ele santifica o descrente. Mas se o descrente quiser ir, porque ele é descrente, por isso que ele vai sair, ele vai largar o casamento, vai se divorciar, deixe-o ir. Mas nós, que somos cristãos, nós vamos interceder por esse descrente. Deixa-o, ele é um descrente, ele é do mundo. Então, qual é o papel do cristão? Interceder pela salvação da alma desse descrente que está resolvendo ir, e não substituí-lo por outro. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, o cristão, o que crê. Pois ele vive com vocês e estará em vocês, é o Espírito Santo. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, olha, adicional, eles obedecem, esse é o que me ama. Então, quando nós temos o Espírito Santo, a consequência da salvação é a obediência aos mandamentos. E esse é a maior demonstração de amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós que falamos da família, do casamento, o descrente resolveu se apartar. Nós que somos cristãos, vamos deixá-lo ir. Mas como é que a gente vai obedecer os mandamentos do Senhor? A gente sabe que o descrente sabe, ele não sabe. Para ele pode se divorciar e casar com outro, mas nós sabemos que não. Tanto é que no final do capítulo do 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, fala o quê? Que a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se seu marido vier a falecer, aí sim ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, nós vamos o quê? Obedecer. A obediência é uma demonstração do amor a Cristo. Continuando aqui. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai.
e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Isso é um condicional. Se você realmente ama o Senhor Jesus, vocês que se dizem ser cristãos, vocês obedecerão a palavra dele. Então, e como é que isso é feito? Vocês dizem ser cristãos, mas vocês estão solteiros e fazendo sexo com a namorada? Então vocês não amam Jesus. A palavra dele não está em vocês. Vocês dizem que ser cristãos, dizem amar Jesus, mas estão divorciados? Vocês não amam Jesus, porque ele já falou que eu dei o divórcio. E pior, divorciados e casados com outro. Vocês estão em adultério. Vocês não têm o Espírito Santo. Vocês dizem que amam Jesus, mas estão buscando refúgio no alimento. Vocês são glutões. Vocês estão idolatrando o alimento. É o refúgio de vocês. Vocês se dizem ser cristãos, mas estão idolatrando o cônjuge, colocando o cônjuge em primeiro lugar. Vocês são meros religiosos. Vocês têm que colocar primeiro o Senhor Jesus em primeiro lugar. Então, mais claro que isso, não tem como, né, meus amados? Continuando aqui. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Olha, a obediência aos mandamentos é uma consequência da salvação. Pois quando a gente é salvo, temos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te fazer lembrar da palavra. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Como é que vai ensinar? A gente vai ter ânimo de ler a Bíblia. A gente vai ter vontade de aprender. Ensinar todas as coisas. E fará lembrar tudo que lhes disse. Fará lembrar da palavra. Nós só podemos nos casar com outro depois de um divórcio se o cônjuge morrer. Mas se o meu cônjuge ainda estiver vivo e eu me casei com outra pessoa, eu estou em adultério. É o Espírito Santo que vai fazer a pessoa lembrar disso. Mas não, a pessoa prefere dar ouvidos a um pastor de uma igreja, um teólogo que diz, não, no caso de infidelidade, vocês podem se casar com outro. Como que em caso de infidelidade pode se casar com outro, se Jesus falou que nós temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7? Como pode ser em caso de infidelidade, podemos casar com outro, que no livro de Oséias, Deus fala para poder Oséias, vai lá, ame novamente a sua mulher, apesar dela ser adúltera, e se deitar com outros homens. Então, nós vamos lembrar da palavra do Senhor, como eu estou lembrando aqui agora para vocês e falando. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Quer dizer, não dou a paz como o mundo a dá. Como é que o mundo dá? Olha só, nós podemos ir em João 16:33, que diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, a gente pensa, quem é do mundo, pensa que paz é ter paz o tempo todo. Não, Jesus falou que não vai ser o tempo todo, não. No mundo nós teremos aflições, mas nós estamos com o Senhor está conosco. Então, nós vamos ter paz mesmo na doença, nós vamos ter paz mesmo nos problemas financeiros, mesmo nos problemas conjugais, nós teremos paz, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam a Deus. E para finalizar, nós temos aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus for revelado. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo que os que são filhos de Deus, a quem Deus ama, ele vai nos fazer ser moldados nas provações, doenças, casamentos, problemas financeiros. Isso tudo é para nos moldar,
para nos refinar. Ele faz a comparação com o ouro que é refinado no fogo, que o fogo queima as impurezas, deixa somente o que presta, que é o ouro. Assim são as nossas provações. Então, por isso que ele falou lá no livro de João. Ele vai dar a paz não como o mundo nos dá. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Amados, leiam as Escrituras. Aprendam o que é agradável ao Senhor. Se vocês realmente tiverem o Espírito Santo de Deus, vocês vão ver quais são os seus frutos. Aí sim, vocês vão ver se vocês são os meros religiosos, que religioso é ímpio, ou se vocês são eleitos do Senhor, se vocês têm o Espírito Santo. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.